Nós vamos iniciar nossa aula de geografia no capítulo 4. A paisagem mudou. Neste capítulo, você vai estudar outras paisagens que mudam com o passar do tempo, identificando elementos que permanecem e outros elementos que se transformam. A paisagem como marca do tempo. Assim como as pessoas, as paisagens também mudam com o passar do tempo, e essas mudanças estão relacionadas às necessidades das pessoas. Observe o Morro do Corcovado antes e depois do Cristo Redentor. Nós podemos reconhecer, observando as imagens, que elementos deixaram de existir, outros permanecem e novos elementos foram criados. Na construção do Cristo Redentor, a gente pode observar pouquíssimas construções abaixo do morro. Já na imagem atual, depois da construção do Cristo Redentor, nós podemos ver várias construções, vários edifícios que foram construídos com o passar do tempo. A paisagem como marca do tempo. Com o passar do tempo, as paisagens se transformam e alguns elementos deixam de existir e outros não. Observe as mudanças na Avenida Paulista. Nós podemos reconhecer elementos que deixaram de existir, elementos que permanecem e novos elementos que foram criados. Aqui nós vemos as mudanças que a Avenida Paulista passou ao longo dos anos. Em 1902, a gente pode observar aí a avenida com várias árvores e poucas construções. Já em 1952, nós vemos mais construções e edifícios. E atualmente, a gente vê pouquíssimas árvores e muitos edifícios, muitas construções, o aumento do trânsito de carros. Mesmo que mudem, há elementos na paisagem que não passam por muitas transformações ao longo dos anos. Algumas, apesar de terem sua aparência preservada, são usadas atualmente para outras funções e atividades. Aqui a gente pode observar o Teatro do Amazonas em dois momentos diferentes. Na primeira imagem, ele ainda está em obras. Ele foi inaugurado no ano de 1896. Na segunda imagem, a gente observa aí a imagem do Teatro Amazonas atualmente, com mais de 120 anos e recebe diversos eventos artísticos e culturais. Aqui nós podemos ver que uma casa antiga pode se tornar um centro cultural, como é o exemplo da casa onde a escritora brasileira Cora Coralina viveu por muitos anos. Foi transformada em um museu que conta a história de sua vida. Paisagens que contam histórias. Algumas construções antigas são consideradas muito importantes porque podemos conhecer através dela a história das pessoas, como elas viviam, como eram suas habitações, sua arquitetura. Essas construções podem ser reconhecidas por institutos de preservação e ser consideradas patrimônio cultural. A cidade de Olinda é considerada um patrimônio histórico e cultural da humanidade, pelo valor de suas construções coloniais, que datam dos séculos XVI, XVII e XVIII, e por suas tradições, como o frevo e os bonecos gigantes. Vocês vão realizar as atividades de casa, páginas 139 e 141. Classe, vão realizar 143 a 145, após nós assistirmos a reportagem sobre os Arcos da Lapa. Ao final das atividades, leia o Relembrar e bons estudos.
Um dos cartões postais mais antigos do Rio de Janeiro está sendo reformado. Os Arcos da Lapa são testemunha da história da capital carioca. O cinza que misturava abandono e sujeira acaba de ser substituído pelo branco. O tom da tinta voltou a ser o mesmo da inauguração em 1726. Enquanto a restauração acontece, um espaço cercado por tapumes esconde o grupo de arqueólogos que tenta descobrir como foi construída esta obra, considerado o maior projeto arquitetônico do período colonial. A descoberta pode trazer também detalhes de como era a vida dos moradores que habitavam esta região da cidade. Você tinha uma cidade colada nos arcos. As casas eram construídas aproveitando a parede dos arcos. Ou, em um dado momento, os arcos tinham casas dentro. Então, a gente tem uma visão, a partir da década de 60, de uma grande esplanada com esse monumento, né, fazendo toda uma composição numa paisagem. E, na realidade, não era assim. Então, é interessante que, a partir da própria restauração, a gente consegue tornar isso público e as pessoas conseguem ver as transformações na cidade. A estrutura foi criada como um aqueduto, que trazia a água do Rio Carioca, na Floresta da Tijuca, à população do Largo Santo Antônio e também para o porto, na Praça 15. Em 1896, os arcos ganharam trilhos, abrindo passagem para os bondinhos que até hoje ligam o centro da cidade ao bairro de Santa Teresa. Foi a partir daí que o monumento de 270 metros ficou ainda mais charmoso, a marca registrada da Lapa. Então, gente, continuando a nossa aula de geografia, né, nós vimos que no estudo das paisagens, nós percebemos que as paisagens, elas mudam com o tempo, né, e que umas permanecem e outros elementos, eles se transformam. Como nós vimos na Avenida Paulista, que com o tempo ela foi se transformando. Nós vimos o Teatro Amazonas, né, que com o passar do tempo, ele permaneceu no lugar, né, e nós vimos também outra que se transformou, né, que foi o caso da casa de Cora Coralina, que antes foi o lugar que ela morou muito tempo, e com o passar do tempo ele se transformou no museu onde conta a história da vida dela. Então a gente vai fazer agora, pegando o seu livro de geografia, para a gente fazer as correções das páginas 132 e 133, certo? Na primeira questão, onde diz aí, ó, são respostas pessoais, né? Consulte o jornal da sua cidade ou da sua região para procurar a fotografia de uma paisagem e responda aos itens a seguir. Qual o nome do lugar retratado? Quando a fotografia foi tirada? Como a paisagem foi alterada pela ação das pessoas? Cite exemplos. Segunda questão. Observe as paisagens a seguir e complete os quadros com as informações pedidas. Então, tem aí fotografia 1 e fotografia 2. Na fotografia 1, paisagem da cidade, fotografia, elementos observados. Fotografia 2, tem aí, paisagem do município de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, em 2018. Paisagem do campo, qual é a fotografia, se é 1 ou se é 2, e os elementos observados. Então, a paisagem da cidade é a fotografia 2. E quais são os elementos observados? A gente vê ruas, moradias, prédios, veículos, etc. A paisagem do campo é a fotografia 1. E quais são os elementos observados? Estradas de terra, vegetação, pasto, poucas construções, plantações e etc. Vamos para a página 133. Na página 133, ele diz aí, por que as pessoas transformam a paisagem? Converse sobre isso com os colegas e o professor, em seguida registre a sua resposta abaixo. Então, tem aí, observe a imagem a seguir. E aí a imagem, deixa eu diminuir um pouquinho para vocês verem melhor, né? Quadro. Então, tem aqui, Van Gogh, Vincent, A Colheita, de 1888. Letra A. Que tipo de paisagem é retratada na pintura? Uma paisagem rural ou uma paisagem do campo? Letra B. O que você vê na pintura? Cite pelo menos 3 elementos presentes na paisagem retratada. O que a gente observa aqui são plantações,
pessoas trabalhando e alguns instrumentos de trabalho, ó, aqui carroça, né? E também tem algumas construções, algumas casas, certo? Então, essa foi a correção da nossa atividade, página 132, 133. Nós vamos iniciar agora, já iniciamos, né, no slide, o capítulo 4, que ele fala de paisagem, a paisagem modificada. A paisagem mudou. Então, na página 136, a gente começa aí com o capítulo 4, a paisagem mudou. Nós vimos no slide que as paisagens, elas podem mudar, né? E elas mudam. E essas mudanças, elas estão relacionadas às necessidades da sociedade. Nós vimos que, com o passar do tempo, as paisagens, elas vão modificando, né? Algumas permanecem, há outras que saem, outras que se transformam, como nós vimos no caso do teatro e da casa de Cora Coralina, né? E nós vimos que essas mudanças, elas acontecem, estão relacionadas às necessidades da sociedade. Vou fazer uma revisãozinha bem rápida do livro, né? Na página 138, onde ele mostra aqui, ó, a paisagem como marca do tempo, vocês viram no slide que ele mostra a Avenida Paulista, né? Em diversos momentos aí. Aqui a gente pode ver, nessa linha do tempo, ó, como era a Avenida Paulista em 1902, em 1952, a gente observa algumas alterações. Em 1966, já mais construções, ó, e menos vegetação. Na outra página, a gente já vê muita construção, pouquíssima vegetação. E aqui, né, na imagem atual de 2017, a gente vê muito pouco trânsito, muito pouco carro e pessoas na rua. Aqui na Avenida Paulista, isso está acontecendo porque, assim, a gente sabe que a Avenida Paulista é uma avenida de muito movimento de carro. Mas nesse dia que essa foto foi tirada, né, foi um dia de pouco movimento, onde não tem carro circulando. Geralmente isso acontece em dias de domingo e feriado, quando diminui essa circulação de carros, né, eles fecham a avenida para que circulem apenas as pessoas. E geralmente isso acontece em dias de domingo e feriado, como foi o caso da fotografia aí. Vamos aqui a primeira questão. Página 139, tem umas questões aí para responder, né? Então, vamos ver. Página 139. Compare as fotos da Avenida Paulista e responda. Quem foi responsável pelas mudanças da paisagem? As pessoas ou a natureza? Muito fácil, né? As mudanças na paisagem é de responsabilidade das pessoas, do ser humano. Aí a resposta é das pessoas. Letra B. Atualmente, aos domingos e feriados, a Avenida Paulista é exclusiva para pedestres e ciclistas. Escreva abaixo outras mudanças nessa paisagem ao longo do tempo. Então, você vai só observar as imagens aí e vai escrever aqui quais foram as mudanças que ocorreram na Avenida Paulista durante esse tempo. Na página 140, a gente vai ver também, fazendo uma revisão rapidinha, sobre o que permanece nas paisagens, que como nós vimos aqui o caso do Teatro do Amazonas, né, ele permaneceu, tudo à sua volta modificou, mas o teatro permaneceu, né, e na outra página nós vimos aqui que algumas construções antigas, elas permanecem, mas elas se transformam com outras funções, como foi o caso da casa de Cora Coralina, que era a sua casa, onde ela viveu a vida inteira, e hoje se transformou num museu onde conta a história da sua vida. Em muitos casos, essas construções, elas
são preservadas por iniciativas governamentais e transformadas em patrimônio histórico. Isso significa que elas foram preservadas de forma consciente, né, para impedir as transformações naquela paisagem com o tempo, que elas fiquem preservadas, né, e que ninguém mexa, não faça nenhum tipo de transformação. Então, elas são consideradas patrimônio histórico. Quando ela é considerada patrimônio histórico, ninguém pode mexer mais, ninguém pode fazer nenhuma transformação ali. Aí nós vimos, aí na página 142, as paisagens que contam histórias. Lá no slide eu coloquei umas imagens de Olinda, né, das ladeiras de Olinda, das ruas de Olinda, que não é nem as ruas de Olinda, a cidade de Olinda, ela é considerada um patrimônio histórico, né, nós vimos lá, pelo valor das suas construções coloniais, né. As construções da cidade de Olinda são desde a época da colônia, de quando os portugueses chegaram aqui. Então, a cidade inteira, ela é considerada um patrimônio histórico, né. É tudo preservado, tudo conservado, casas, pinturas, as construções, os fortes, né, é porque é tudo da época em que o Brasil ainda era uma colônia. Aqui, essas construções podem ser reconhecidas por institutos de preservação e ser consideradas patrimônio cultural, como é o caso da cidade de Olinda. A gente vai fazer agora a atividade, vou explicar a tarefa de casa. Vocês vão fazer páginas 141 e 140 e 139, eu já expliquei, né? Vamos para 141. A 141, depois que você fizer a leitura aqui da página 140 e 141, responda as questões, o primeiro e o segundo. Ele diz aqui, ó, compare as fotografias do Teatro Amazonas na página anterior e responda aos itens a seguir. Então, tem o teatro aqui, você vai comparar as imagens e responder. Quais mudanças aconteceram na paisagem? Você observa as mudanças e responde. Qual construção permaneceu ao longo do tempo? Você observa qual foi a construção que permaneceu, está na cara, né? Sua função mudou ou continuou a mesma? Ele continua sendo teatro ainda hoje, ou ele mudou a função, ele virou outra coisa? Por exemplo, a casa de Cora Coralina era a casa que ela morou e virou um museu, né? Que conta a história da vida dela. E aqui o teatro, Amazonas, ele deixou de ser teatro e se transformou, tem outra função. Segundo, há alguma construção antiga no lugar onde você vive? Que construção é essa? A função dessa construção mudou ou é a mesma de quando foi construída? Então, essas são as páginas da tarefa que você vai fazer, certo? A tarefa de casa. E a gente vai agora para a nossa tarefinha de classe. Página 133, 134, 135. Vamos para a página 143. Abra aí o teu livro. Olha só. Vamos prestar atenção aqui, bem direitinho, para a gente responder certinho, certo? Você vai observar aí a imagem. Observe a foto e leia o texto a seguir para responder as questões. Então, tem aí, ó. No início, aqui no Brasil, era só terra de índios, não tinha nenhum branco. Meu avô e minha avó me contaram a história de que lá onde hoje é a Praça da Sé, existia uma grande aldeia guarani, mas os Juruá foram aparecendo, fazendo casas, fábricas e estradas. Juruá no texto refere-se ao colonizador europeu, o homem branco, não indígena. Aí vem aí a primeira questão, letra A. De acordo com o texto, quem ocupava a Praça da Sé antigamente? De acordo com o texto, a gente acabou de ler o texto. Quem ocupava a Praça da Sé antigamente? A aldeia Guarani, né? Uma grande aldeia Guarani. A resposta da letra A. Letra B. Como é a Praça da Sé atualmente?
se você observar a imagem, né, como é a Praça da Sé atualmente aqui, ó, em 2018, que é a foto mais atual. Ela é uma praça ocupada por uma catedral, né, prédios e vegetação. É o que a gente vê aqui, ó, uma praça ocupada por uma catedral, prédios, né, e vegetação. Essa aí é a resposta da letra B. Vamos para a página 144. Compare as fotografias a seguir. Então, tem aí paisagem 1 e paisagem 2, né? Isso aí é a foto da Avenida João Pessoa, em Curitiba, capital do Paraná, em 1940 e em 2016. Atualmente, essa avenida é chamada de Rua 15 de Novembro. Qual paisagem é a mais antiga? A paisagem 1 ou a paisagem 2? Claro que é a paisagem 1, não é verdade? Letra B. Quais transformações ocorreram na paisagem dessa avenida ao longo do tempo? A gente vê aí, ó, construções, ó, os prédios aqui, ó, né? A rua também modificou. Aí ele explica que a paisagem 1, de 1940, mostra uma avenida com carros antigos. Já a paisagem 2, de 2016, mostra que uma parte da via foi transformada em um calçadão para as pessoas caminharem. É possível observar ainda a construção de novos edifícios e de uma banca de jornal. Então, está aqui a banca de jornal e os novos edifícios aqui, né? Letra C. Circule nas duas paisagens as construções que permaneceram ao longo do tempo. Então, você vai lá nas imagens, ó, e vai circular as construções que apareceram ao longo do tempo, né? Os edifícios, a banca de revista. Aliás, que permaneceram, né? Não é o que foi construído. Aqui o que permaneceu, ó, esse edifício aqui da esquina, esses dois aqui ao lado, esse do fundo aqui, você não circula porque ele foi construído após, é o que permaneceu na paisagem. Letra D. Além das transformações observadas nas paisagens, o que mais mudou nessa avenida? Converse com os colegas e com o professor, depois escreva sua resposta abaixo. Então, se a gente observar, né, o que mais mudou na paisagem? O nome da avenida, que antes era Avenida João Pessoa, e atualmente é Rua 15 de Novembro, aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de legenda, né? Fotos da Avenida João Pessoa, em Curitiba, capital do Paraná, em 1940. E em 2016. Atualmente, essa avenida é chamada de Rua 15 de Novembro. Na próxima página, nós temos aqui mais duas fotografias, ó. Observe as fotografias e responda aos itens abaixo. Fotografia 1 é o Presídio de Ouro Preto, em Minas Gerais. Fotografia tirada na década de 1860. E fotografia 2, em 1944, o presídio de Ouro Preto foi desativado e em seu prédio foi instalado o Museu da Inconfidência, fotografia de 2017. Então, aqui foi uma construção que permaneceu com o passar do tempo, mas que, pelo que a gente observa das informações da legenda, ele mudou a sua função com o passar do tempo, né? Então, letra A. Qual era a função da construção mostrada na fotografia 1? A função era de um presídio, não é verdade? A construção servia como um presídio na cidade de Ouro Preto. E qual é a sua função atual? Está aqui na legenda, ó. A sua função atual, ele foi desativado e em seu prédio foi instalado o Museu da Inconfidência. Hoje, né, atualmente, a construção é ocupada e se transformou em um museu, Museu da Inconfidência. Essa construção é reconhecida como patrimônio cultural. O que significa isso? Lembra que eu expliquei o que é patrimônio cultural? A gente viu até lá nos nossos slides da nossa aula. Quem lembra? Lá nos slides da nossa aula nós vimos, estudamos o que é patrimônio cultural.
E aqui no livro você também fez a leitura, e estava lá orientada no finalzinho do slide. A construção é importante para a história da população e por isso ela deve ser protegida. Ninguém pode mexer, fazer nenhuma reforma, nem mudar nenhuma parede, não pode fazer nada. Aquela construção, aquele patrimônio histórico, ele tem que permanecer intacto e idêntico, né? Sem nenhuma mudança. Então, gente, essas foram as páginas que nós fizemos aqui. Lembra de responder as páginas de casa, 139 e 141, tá? Na próxima aula a gente corrige e a gente termina por aqui. Bons estudos!